Amém, irmãos. Amém. Shalom, shalom a todos, né? Tenha um excelente dia na presença do Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, né? De Yahusha. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Elohim de Israel, né? Ao Elohim de Yahushurum e Yashahal. Amém? Agradecemos ao Pai o fôlego de vida que Ele vem nos concedendo e também, né? O que Ele está nos proporcionando a cada dia, a cada momento. E de termos chegado até aqui, né, estarmos presentes para fazer, né, o memorial do sacrifício da manhã que ele solicitou ao seu povo, né, como um sinal, né, entre ele e o seu povo. Amém. Que assim seja feita a vontade do Pai em nossas vidas para todo sempre. Então, Shema Israel, Adonai Eloheinu e Adonai Errad. Shema Israel, Adonai Eloheinu e Adonai Errad. Povo a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás Yahweh, né, teu Elohim e o meu Elohim de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, né, conforme o Messias veio nos ensinar. E estas palavras, né, e estes mandamentos e estes estatutos, né, que hoje eu te ordeno, estarão em teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e também nas tuas portas. Amém. Louvado seja o Elohim de Israel. E hoje, irmãos, a primeira palavrinha que eu vou estar trazendo é João 14. Em João 14, versículo 27, que diz o seguinte, né? Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dar, né? Não se perturbe o vosso coração e nem tenha medo, né? Amém? Então vamos ver, percebemos que a paz que o Messias fala que nos dá é o quê? É a paz com o Eterno, né? É andarmos conforme a vontade do soberano de Israel. É essa paz que Jesus nos dá, né? Que o mundo não pode receber, porque o mundo não o conhece, né? O mundo não anda conforme a sua vontade. Então, por isso que o mundo não recebe a paz que Jesus dá, né? Às nações, devido ao que seu coração duro, né? Devido à sua transgressão, pescoço duro, devido ao orgulho, né? De não querer olhar para os mandamentos do Senhor. E a gente vai ver também que Provérbios 3 diz o seguinte, né? Provérbios 3:17 diz o seguinte: seus caminhos, né, são agradáveis, né? E suas veredas são todas de paz, né? E a gente sabe que os caminhos do Senhor, né, as veredas do Senhor, é o que são os seus mandamentos, né? É o caminho que o Senhor deu, né? Então são todas de paz, de shalom. Então por isso que o mundo não pode receber, porque o mundo não aceitou, né? O que? A luz, né? Não aceitou Yeshua. O mundo rejeitou, né? Então por isso que o mundo não pode receber a paz que Jesus, Yeshua e Yahusha nos dá diante do Eterno, né? Porque o mundo que não o recebeu. Como ele fala aqui, né? Que diz o seguinte: ele veio para os que eram seus, né? Mas os seus não os receberam, né? João, 1 João, versículo 11, né? Mas todos os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, né? Então, aqueles que recebem a paz que Yeshua nos dá, ou seja, os mandamentos, né? A sua Torá, nos dá a prerrogativa de sermos os filhos do Eterno, né? Por que somos filhos do Eterno? Porque o Eterno colocou, né? Em nossos corações, em nossas mentes, em nossa mente o quê? A sua lei, e colocou ainda mais o que? Ele trocou o nosso coração, né? Ele tirou o coração de pedra, nos deu o coração de carne, tirou o nosso espírito, nos deu um espírito novo, né? Nos deu um espírito novo dentro de cada um, para que também ele pôs, né, o seu espírito dentro de vós, né?
e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, né? E sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, né? Então aqueles que recebem a paz, né? Que Yeshua dá, que são os mandamentos, né? É justamente esses que são os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus. E é isso que está falando aqui em João 14, né? João 14, 27. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá, e não se perturbe o vosso coração, e nem tenha medo, né? Ou seja, seja forte, né? Seja forte e seja fortalecido. E a gente vê justamente isso, né? Não ter medo é Josué, né? Josué 1, né? Quando o Eterno manda ele ir, né? Para ele não ter medo, que ele está do lado dele, né? O Eterno diz o seguinte aqui para Josué, né? Não te ordenei isso, né? Esforça-te e seja corajoso, né? Não tenha medo e nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares, né? Então, aonde quer que andares, o Senhor estará conosco, né? Mas para o Senhor estar conosco, aonde quer que andarmos, né? Temos que ter uma coisinha, né? Que diz justamente o versículo 7 e o 8 em Josué 1, que diz: apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido, né? Por onde quer que andares, né? E também não afaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar os teus dias, né? E serás bem-sucedido, né? Então, a forma de o Senhor estar andando conosco, né? É nós temos o cuidado, né? De obedecer toda a lei, meditar também de dia e de noite na lei, né? E cuidando, né? Para não nos desviarmos da palavra, né? E assim o Eterno estará conosco e nós seremos bem-sucedidos e teremos a coragem, né? A coragem que é necessária, né? E o próprio Eterno disse, né? Que não deu um espírito de covardia, né? E sim um espírito de, de mansidão, né? Mansidão e também de levar a palavra, né? De força, né? Amém? Então vamos ler aqui o João 14, que quer dizer aqui o seguinte: não se perturbe o vosso coração, né? Crede em Deus, né? E crê também em mim, né? Então, o próprio Jesus falando para a gente crer no Eterno, né? E crer também nele, né? Nele como o enviado, né? Do Messias. É isso que Jesus está falando. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, mais uma vez, Yeshua, Jesus falando que na casa do Pai tem muitas moradas, né? Então, mais uma vez, mostrando que ele não é o próprio Pai. E se não fosse assim, eu vos teria dito, né? Pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Para onde eu estiver, estejais vós também. E vós, né? E vós conheceis o caminho, né? Ou seja, vós conheceis o caminho para onde eu vou. E qual é o caminho, né? Que nós conhecemos? A vontade do Eterno, né? A sua Torá, né? A sua lei, a obediência. E aqueles que conhecem o caminho sabem para onde o Messias vai, né? Sabe para onde o caminho nos leva, né? Nos leva até o Pai, né? E o próprio Jesus falou, né? Eu sou o caminho. Ele fala aqui na frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém chega ao Pai a não ser por mim, né? Então todos que conhecem o caminho, né? Têm um destino certo para chegar, né? Que é o Pai, né? As religiões, né? O mundo fala, né? Que diz todos os caminhos levam a Deus, né? O mundo diz isso, né? Mas as escrituras, né? A palavra de Deus diz totalmente o contrário, né? Diz que só apenas um caminho que leva ao Pai, né? Que é Jesus, que é Yeshua e Yahushua HaMashiach, né? O Messias, né? De Israel, do povo de Israel. Esse é o único caminho que leva ao Deus único e verdadeiro, né? Ao soberano. É andar conforme Jesus andou, fazendo a vontade do Pai, né? Conforme Yeshua e Yahushua veio fazer, né? A vontade do Pai. É o único caminho. E disse-lhe Tomé, né? Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho, né? Então Jesus, né?
lhe respondeu, né? Yeshua respondeu a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém chega ao Pai a não ser por mim, né? Então, Jesus falando que ele era a direção, né? Que ele é a lei de Deus, né? Que é a verdade, que é os mandamentos, que é a Torá, que é a vida também, que é a Torá, né? E que ninguém chega ao Pai a não ser estando em obediência à Torá, às leis de Deus, né? Aos mandamentos, né? Ninguém chega ao Pai a não ser por ele, né? Pela obediência, né? Pela obediência. Se de fato me conheceis, também conhecereis o meu Pai. E desde agora os conheci, né? E desde agora os conhecis e tendo visto, né? E tendes visto, né? Então, desde agora os conheceis e tendo-os visto, né? E como nós conhecemos o Pai, né? Através dos mandamentos, né? Pelas obras, né? Nós conheceremos, né? Aquele que são, o próprio Messias falou, né? Dos falsos profetas e dos verdadeiros, né? Vamos reconhecer pelas obras, né? E que obras são essas, né? Que vão fazer que a gente conheça um falso profeta de um verdadeiro, né? Saber distinguir. É a que se eles estão andando em obediência aos mandamentos do Pai, né? Então, essa é a forma de conhecermos o Pai e de sermos conhecidos também pelo Pai. Amém? Então, Filipe lhe disse: Senhor, né? Com Yeshua, né? Mostra-nos o Pai e isso nos basta, né? Então Jesus respondeu: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco, né? E ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como podes dizer, né? Mostra-nos o Pai, né? Então a gente vai ver que Yeshua, né? Tipo, ele dava o ensinamento, né? Com a prática, né? Ele não, vamos dizer assim, não falava, né? Então as obras de Yeshua eram o que? Obedecer ao Pai. Então isso, né? Visualizava o eterno, né? E eles não tinham entendimento, vamos dizer assim, que só na prática, né? Era um ensino, né? Era um ensino em si, né? Tinha que ter o que além, porque é o simples, né? Às vezes a gente vai dando, praticando, né? E também falando, né? Mostrando, né? Conforme obedecer ao Pai, né? Conforme andar nos caminhos do Senhor. E foi justamente isso, né? Que até o irmão Barbosa, ele trouxe um exemplo muito bom, né? Em relação à diferença, né? Entre a vontade do Eterno e a permissão do Eterno, né? Então, o irmão Barbosa trouxe um exemplo excelente, né? Que justamente isso, que a vontade do Eterno é o seguinte, né? Vamos dizer que o pai, né? Vamos dizer assim, que uma família, né? Aí tem 4 gerações, né? Tem o tataravô, vamos dizer assim, o tataravô foi médico, o bisavô foi médico, o pai é médico e o pai quer que o filho seja um médico, né? O pai quer que o filho seja um médico. Então, a vontade do pai qual é? Que o filho seja um médico. Mas o filho quer ser médico? Não. O filho quer ser um advogado. Então ele pode ser um advogado, né? Por mais que seja bem sucedido, né? Por mais que ele seja bem sucedido, por mais que ele tenha sucesso, mas, né? O filho tinha uma vontade e não fez a vontade do pai, né? Ele andou na vontade do pai. Ele não quis seguir a vontade do pai. E é isso o eterno, né? O eterno tem a sua vontade. E qual é a vontade do eterno? Que a gente ande, né? Em obediência a sua palavra, né? Que foi justamente o próprio Messias, o Eterno deu, né? Deuteronômio 11, a bênção e a maldição. Então ali já vai mostrar a vontade do Eterno. Deuteronômio 11 aqui, acho que é o versículo 26 que ele vai falar. Deuteronômio 11, que diz o seguinte: Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerem, né, os meus mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje eu vos ordeno, né? Isso aqui é a minha vontade. Vocês tenham a bênção. Mas a maldição, se não obedecerem os mandamentos do Senhor, vosso Deus, desviando dos caminhos que hoje eu vos ordeno, para seguires, né, outros deuses e nunca conhecessem, né? Então aqui o Eterno, ele dá a permissão, mas ele diz a vontade dele que é para a gente escolher a bênção, né? Que vai falar justamente de Deuteronômio 30. O versículo aqui vai dizer o seguinte. Diz o seguinte, eu vou ler do 15, eu vou ler do 15 ao 19, que diz o seguinte, Deuteronômio 30, do versículo 15, que a gente vai ver justamente qual é a vontade do Eterno, né? E diz o seguinte, vê que hoje eu coloquei diante de ti a vida
a vida e o bem. Então o Eterno colocou diante a vida e o bem, né? A morte e o mal. A gente já vê aqui, né? Então, se a vida é a Torá, é o bem, né? Então, o que é a morte é o mal, né? Então, tudo que tiver com o nome mais na frente mal é porque não estão andando conforme o bem, conforme a vida, conforme a palavra de Deus, né? Se obedeceres, né, os mandamentos que hoje eu te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar seus mandamentos, seus estatutos e seus preceitos, então viverás e multiplicarás e o Senhor teu Deus te derramará bênção na terra em que está entrando para possuir. Mas, né, se o teu coração se desviar de quê? Da vontade do Eterno, da vida, né, da bênção, né, do bem, né, do bem, e não quiseres, né, ouvir e fores seduzidos, né, para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruídos, né? Não prolongará teus dias na terra em que entrarás para possuir, depois que atravessares o Jordão. Então o Eterno diz, né, convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, de que coloquei diante de ti a vida, né, a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? Ou seja, coloquei diante de ti o bem e o mal, né? Aí agora vem a vontade do Eterno, né, que diz: portanto, escolhe a vida para que vivas tu e tua descendência, né? Então a vontade do Eterno é que todos, né, escolham a vida, né? Para que todos tenham a vida. E o próprio Jesus fala, né? Fala lá em Mateus 7, né? Mateus 7, 21, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, né, entrará no reino dos céus, né? Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Então, todos que fazem a vontade do Pai, né? Ou seja, escolheu a vida, né? Para ter a vida, né? Então, escolheram andar conforme os mandamentos. É isso que Jesus está nos ensinando. E a gente sabe que o próprio Eterno, né, ele fala aqui em Ezequiel 30, eu acho que é Ezequiel 30, 11, que já saiu aqui. Ezequiel 30, 11, ele vai dizer que ele não tem prazer na morte, né, dos ímpios, né, daqueles que abandonaram na sua palavra, né. Ezequiel 30, 11, que diz o seguinte, né, ele e o seu povo, Ezequiel 33, desculpa. Ezequiel 33, 11, diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, né? Não tenho prazer na morte do ímpio, né? Mas sim em que o ímpio se converta dos seus caminhos, né? E viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel, né? Então, mais uma vez, o Eterno fala que não tem prazer na morte daqueles que abandonaram os mandamentos do Eterno, né? Abandonaram a aliança do Eterno. O Eterno não tem prazer. Ele tem prazer justamente porque que eles venham se converter, se arrepender e que passem a andar nos caminhos que o Eterno, né, vamos dizer assim, criou, né, para o seu povo andar, né? Justamente o livro da vida, né? A Torá, né? A Torá, os 5 primeiros livros da vida, as instruções que nos dá a vida. E a gente vê, né, que até mesmo diz, né, que o Eterno não quer sacrifício, né? Ele quer obediência do seu povo. A gente vê todas as escrituras, sempre o Eterno pedindo para o povo, né, andar conforme a obediência, né? Então ele vai e envia profetas, né, envia mensageiros para sempre mostrar ao povo para eles se arrependerem, né, dos maus caminhos, né? Ou seja, para eles voltar a andar conforme a vontade do Eterno. É isso que Jesus fala, né? E é isso que é a vontade de Deus, né? Que todos nós andemos, né, no caminho do Eterno, né? Essa é a vontade. E o próprio Jesus, né? Ele não veio abolir, né? Ele não veio abolir nem a lei, nem os profetas, né? Como as religiões falam aí, né? Então, que o próprio Jesus falou aqui, Mateus 5, 7, 17, né? Que diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, né? Não vim abolir, mas cumprir, né? Tornar pleno, né? Então, preencher. É isso que Jesus veio. Então, e Jesus nos ensina aqui, ó, pra gente nem pensar que ele veio abolir a vontade do Pai, né? Ele não veio abolir a vontade do Pai. Ele veio
cumprir e nos ensinarmos como cumprir, né? E também nos mostrarmos, né, qual é a vontade do Pai, andar nos mandamentos, né? Em vez de estar andando nas tradições dos anciões, nas tradições religiosas. É isso que Jesus veio nos ensinar. Amém? Então, continuando aqui. João 14, versículo 10 diz: Tu não crês que estou no Pai e que está em mim? As palavras que eu vos digo, né? Não as digo por mim mesmo, né? Mas o Pai que permanece em mim e quem faz, né, as suas obras, né? Credes em mim e eu estou no Pai e ele está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras, né? Por causa da obediência, né, que ele está seguindo, né? Então, é isso mostrando que ele é um verdadeiro profeta. Em verdade, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, né? E fará maiores, pois eu estou indo para o Pai, né? Então, mais uma vez, aquele que diz que crê em Yeshua, né? Recebe a cruz, né? Que o próprio Jesus falou, né? O próprio Yeshua falou. Então, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, né? Então, vai fazer a vontade do Pai, né? E o próprio Yeshua, Jesus, né? E a Ruxa, ele fez a vontade do Pai. A gente vê, né? São vários momentos que até mesmo na oração do Pai Nosso, né? Jesus fala, né? Não seja feita que seja feita a tua vontade, Pai, né? Assim na terra como é feita no céu, né? Então Jesus diz que é para ser feita a vontade do Pai aqui na terra. E também nós vemos que no próprio Getsemane, né? Quando Jesus estava para ser crucificado, né? Entregue, né? E ele disse, né? Pai, não faça a minha vontade, né? E sim a tua vontade, né? Então Jesus tinha uma vontade, ele teve um receio, né? Então ele não, a vontade do Pai, ele deixou, né? Ele entregou a sua vida para fazer a vontade do Pai, né? Então é isso que nós também temos que fazer, né? Andar conforme a obediência. Se Jesus veio, né, para nos ensinarmos, né, para fazer as mesmas obras que ele, né? Então será que nós teríamos que estar andando em transgressão, né? Não era necessário guardar os mandamentos, guardar um Shabat, né? Guardar a lei alimentar. E a gente vai ver que o próprio Jesus nos ensina, né, justamente que nós estamos purificados pelas palavras, né? Pelas palavras que ele tem falado, né? Pelas palavras que ele tem falado que vem do Pai, que são os mandamentos, né? Então, a purificação, né? A purificação que nós temos seguido, né? Buscar, nos seguir, porque se não estivermos puros, de modo nenhum entraremos na Nova Jerusalém, né? Na Nova Jerusalém, conforme fala Apocalipse, né? Apocalipse 21, versículo 27, né? Que vai dizer o seguinte aqui sobre a Nova Jerusalém. Nela, né? No caso, em Nova Jerusalém, não entrará coisa alguma impura, nem o que praticar abominação ou mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, né? E a gente vai ver que aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro são os filhos que andaram o quê? Em obediência, né? Não vai ser aqueles filhos que vão andar, não vai ser, né? Está escrito, né? Aqueles filhos que andaram em rebeldia, né? Então, porque o rebelde, né? O primeiro que foi rebelde, né? Ele caiu, né? Ele foi jogado, né? Ele está condenado, né? Está sentenciado, né? À condenação. Então, as religiões ensinam, né, que a gente não precisa de obras, né? E o próprio Apocalipse também fala, né? Que pelas obras nós iremos, né? É o vencedor, né? Então vai ter de acordo com as obras, né? Deixa eu só ver aqui, irmãos. Eu não ia falar nisso aqui não, mas aqui veio na mente sobre as obras, que já era também já um vídeo que eu ia fazer, né? E, e vou fazer, né? Mas até agora não saiu não. Saiu outro vídeo, foi justamente esse da vontade de Deus em relação à permissão de Deus, né? E as obras, cadê você aqui? Eu tinha feito aqui aqui uma coisa, tá aqui, vamos aqui. Pelas obras de Deus, né? Que diz o seguinte, né? Ao vencedor, cadê o versículo 1? Aqui o 1, que diz o seguinte, né? Apocalipse 20, Apocalipse 2, né? Diz o seguinte, cadê? Apocalipse 2:26, né? Que diz o seguinte: ao vencedor
aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, né? Então, nós só seremos, né, vencedores se permanecermos nas obras de quem? De Yeshua, né? E até o fim, né? Então, só assim daremos, né? Ele vai dar autoridade para a gente sobre as nações, né? Então, é justamente isso. E a gente vai ver que a cada capítulo 2, capítulo 3, né? De Apocalipse, né? O Messias vai falando, né? Que ele é o anjo lá que está falando, que ele sempre vai dizer: conheço as tuas obras, né? Porém, tenho contra ti isso, 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 né? Então, a gente vai ver justamente isso, que tem e muitas, vamos dizer assim, as denominações falam que as obras, né, não salvam ninguém, não é preciso ter obras, né? Então, Yeshua, né, está falando mentira, né? Aqui em Apocalipse, né? Infelizmente, né, devido, né, a operação do erro, né, devido a eles, né, não amar a verdade, o Senhor enviou a operação do erro, né? E justamente, né, convenceu a eles, né, a permanecer, né, nos seus delitos e pecados, né, na sua vontade. E a gente vai ver justamente isso aqui que Apocalipse 2:2 que fala, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, né? E que não podes tolerar as más, e que não podes tolerar as pessoas más, e pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, né? E descobristes, né, que eram impostores, né? Então as obras também é os frutos que o Messias falou, né? Os frutos, pelos frutos conhecereis, né, os falsos profetas, né? Então as obras são os frutos, é a obediência ao mandamento do Eterno, né, que nos dá, né? E também fala aqui, Apocalipse 2:5, eu vou ler aqui, são alguns versículos, né, que fala sobre obras, que diz: recorda-te, pois, né, de onde caístes, né, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, né? Porquanto, se não te arrependeres em breve, virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar, né? Então, Yeshua falando, né? Se a pessoa não modificar as suas obras, né? Não sair da rebeldia, não se arrepender dos seus caminhos, né? Não deixar de fazer a sua vontade e buscar fazer a vontade do Eterno, né? Em breve, Yeshua vai vir, vai retirar, né, o candelabro do seu lugar. Vai retirar também o quê? A coroa, né, que ele nos deu, né? Nos deu justamente para a gente ser premiados lá na frente, né? Então, a gente fala também lá na frente, né? Cuidado para que ninguém venha roubar a tua coroa, né? Então, é necessário a gente andar em obediência à palavra do Eterno, né, irmãos? Eu queria falar, vamos dizer assim, palavras mais fáceis, né? Palavras que todo mundo gostaria de ouvir, né? Que você pode fazer tudo o que você deseja e você ser salvo, né? Mas, infelizmente, não é o que as Escrituras nos mostram, né? As Escrituras nos mostram que nós temos que andar conforme a vontade do Eterno, né? Para aqueles que querem ser salvos, né? Mas para aqueles que não querem, né? Aí sim, pode andar de qualquer jeito, né? Mas, né? Se você plantar uva, você vai colher uva, né? Você não vai colher mamão, né? Então, aquilo que você plantar, se você está andando conforme a sua vontade, você vai colher o fruto da sua vontade, né? Ou seja, você vai colher do fruto daqueles que andaram contra a vontade do Eterno, né? Aqueles que comeram, né, o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Mas, porém, se nós andarmos, né, conforme a vontade do Eterno, vamos colher os frutos da vida eterna, né? Porque nos alimentamos da árvore da vida, da palavra de Deus, né? Nos alimentamos, nos fortificamos, né? E andamos conforme as obras que o Eterno deu ao seu povo, né? E o sinal como ele nos instruiu, né? Quando ele nos instruiu desde o princípio, né? Desde o início, o Eterno nos instruiu. E diz o seguinte, né? Aqui Apocalipse 2 também diz o seguinte, 2:19, que diz: conheço tuas obras, né? O teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio, né? Então aqui já falando, né? Ele conhece as obras, né? Então estamos servindo bem mais agora do que no princípio, ou seja, no princípio ou começamos cambaleando, né? Mas agora, de acordo com o tempo, né? Com a evolução na palavra do Senhor, não com a evolução do mundo, né?
de acordo com a evolução, a cada dia, né? Conhecendo o Senhor mais e mais, a gente estamos evoluindo, né? E aqui fala o seguinte, né? Apocalipse 22, 23. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as suas igrejas, né? E saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuireis a cada um de vós de acordo com as vossas obras, né? Então, que Yeshua falando, né? Que vai justamente aqueles transgressores, né? E vão receber a condenação, né? De acordo com as obras, né? E a gente vai ver que, também para finalizar em relação às obras, né? Tem o Apocalipse 21, 12, né? Não saiu aqui, não. Não saiu, não. Apocalipse 21, 12, 20, 12. 21, 12. De acordo com as suas obras. E também tem Apocalipse 20, 12, ó. 20, 12 que diz: Vi também os mortos, né? Grandes e pequenos, em pé diante do trono, né? E alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, né? O livro da vida. E os mortos foram julgados, né? Pelas observações que estavam registradas nos livros, né? De acordo com suas obras realizadas, né? De acordo com a sua vontade realizada. Então as obras, cada um, né, vai colher as consequências, né? A gente vai ver aqui também Apocalipse 21, 12, que ele vai dizer o seguinte, né? É 21, 12. É 21, 12. Já viu o muro alto? Não. É 21, é 22, 12. É 22, 12, né? Que vai também dizer o seguinte, né? Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo, né? A sua obra, né? A gente vai ver que justamente andar conforme a vontade do Eterno é a obra que vai nos dar, né? A recompensa, né? É o nosso fruto que vai nos dar a recompensa e vai justamente fazer com que a gente não perca a coroa, né? Fazer a vontade do Eterno, andar conforme o Espírito, né? Não andarmos conforme a vontade da carne, né? Os desejos da carne. É isso que nós temos que fazer, andar e ensinar, né? Aos outros também a andarem, né? Amém? Então, louvado seja o Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, e que toda honra, toda glória seja dada ao Pai, né? E continuando aqui, né? Eu falei aqui, né? E aquele que crê em mim fará as obras, né? Que eu faço, né? Então, mais uma vez, vai ter as obras da obediência que Yeshua fazia, né? Que era fazer a vontade do Pai, né? E fará maiores, né? Então, fará obras maiores ainda do que ele fez, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedires em meu nome, né? Então, se você estiver andando conforme a palavra do Eterno, tudo que a gente pedir em nome de Yeshua, conforme a vontade do Eterno, né? Conforme a instrução do Eterno, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei, né? Então, conforme a vontade do Pai, né? Não conforme os desejos da carne, né? Então, é justamente que nós temos que ter o cuidado, né? De estarmos pedindo aquilo que agrada ao Eterno, né? E nos mantemos nesse caminho. Continuando aqui o versículo 15 de João 14, diz o seguinte: se me amardes, né? Obedecereis os meus mandamentos, né? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco, né? E o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, pois ele habita convosco, né? E estará em vós, né? Então, o Espírito da verdade, o Espírito da Torá, né? O Espírito da palavra de Deus, né? Da obediência, né? O Espírito da aliança, né? Que o Eterno fez com o seu povo, né? Onde o mundo não vai receber. E é justamente, né, aqueles que não podem receber o Espírito da verdade, os mandamentos do Eterno, não vai receber a paz que Jesus veio nos dar, né? Porque eles estão andando, né, na escuridão, eles não querem andar no Espírito da verdade, eles querem andar no Espírito da mentira, né? Da transgressão, porque sabemos que a verdade é a lei de Deus, é a Torá, né? Salmo 119, versículo 142, que fala, né? Tua justiça é justiça eterna e tua lei é a verdade, né? Então, o espírito da lei de Deus, né? Dos mandamentos da Torá, no qual o mundo não recebeu, né? Não pode receber, porque não vê e nem o conhece, né? Se a gente for puxar, né? Não vê e nem o conhece, né? Aí vai ter muita coisa, né? Muita informação, mas vamos lá, só para
uma pitada aqui de que não vê e não conhece. Como é que nós... Eu vou aqui em Mateus 7, 23. Mas eu vou aqui primeiro em 1 João 3, versículo 6, que vai falar justamente daqueles que não conhecem Jesus, né? Que não conhecem Jesus. Que diz o seguinte, né? Que diz o seguinte: todo que permanece nele, né? No caso em Jesus, na palavra de Deus, não vive pecando. E todo que vive pecando não o viu e nem o conheceu, né? Então, conhecer. Então, por isso que o mundo não pode receber, porque o mundo vive em transgressão, né? Vive em pecado, né? Então, por isso que o mundo não recebe, né? Então, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, né? E ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus, né? Então, amém? Então, aqueles que conhecem Deus, né? Que conhecem Yeshua, não podem continuar no pecado, porque ele não conhece, né? E a gente vai ver que em algumas passagens daqui agora, vamos mergulhar um pouquinho mais. Salmo 6, versículo 8. Vamos ver o que está querendo falar aqui em relação a conhecer, né? Conhecer a palavra de Deus. Que diz o seguinte aqui: conhecer a palavra de Deus. Salmo 6, versículo 8, que diz: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, né? Porque o Senhor já ouviu, né, a voz do seu pranto, né? Então, aqueles que Jesus diz, né, que em Mateus 7, 23, então lhes direi: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que pratica o mal, né? Ou seja, a transgressão da palavra do Pai. Então, o Eterno diz que não conhece, né? Não conhece. E também, segundo Tessalonicenses, né, capítulo 1, versículo 8, só para... Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, vai dizer mais isso aqui, segundo Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte, né? Punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho, né, nosso Senhor, né? Então, eu vou ler aqui do 6. Primeiro Tessalonicenses, vou ler do 6 ao 8 para a gente ter... Que vai falar aqui. De fato, é justo, né, diante de Deus, que eles paguem, né, com tribulação, né? Paulo falando aqui, né? Então, que eles paguem com tribulação os que vos atribulam, né? E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, né? Bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar nos céus com os seus anjos poderosos em chamas de fogo, punindo os que não conhecem a Deus, né? E os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então Paulo falando que vai punir aqueles que não obedecem a Deus, que é não conhecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, não conhecer as palavras de Deus, né? A Torá viva, né? Isso aqui é Paulo falando, né? Não é Velho Testamento, né? Então conhecer a Deus. E a gente vai ver também que tem aqui mais um pouquinho no Tessalonicenses 4, 5, né? Também vai falar algo sobre conhecer. Primeiro Tessalonicenses, não tem 4. Eu escrevi errado. 4, 5. Deve... Rapaz, deixa eu ver se aqui no segundo Tessalonicenses 4, deve ser 4, 5. Pois são santificados pela palavra de Deus, né? E pela oração. Acho que eu escrevi errado aqui. E é justamente isso, né? Em 2 Timóteo também, 2,19, vai dizer aqui, 2 Timóteo 2,19, 2 Timóteo, Efésios, Gálatas. Timóteo tá para cá. Estava no 1 Timóteo, não estava falando errado. 2 Timóteo aqui vai falar em 2,19. 2,19 vai dizer o seguinte aqui: todavia, o firme fundamento de Deus permanece, e tem este selo, né? O Senhor conhece os seus. Aparte-se da injustiça, né? Todo aquele que profere o nome do Senhor, né? Então, o Senhor conhece os seus, porque os seus não andam em transgressão, né? E em pecado, né? Então, aparte-se da rebeldia, né? Então, aqui Paulo falando para Timóteo, né? Ou seja, a parte do pecado, né? Então, da rebeldia do pecado, que o pecado é a transgressão da lei, né? Então, a gente já sabe isso aqui, né? E tem vários outros também. Tem Salmo 5:5, né? Tem Mateus 13:25, Mateus 25:41 e o 12.
que fala justamente do que é conhecer a Deus, né? Então é justamente isso que estava falando aqui e eu saí e perdi. Amém? Então que a gente ande, né, conhecendo a Deus, né, como pelos caminhos, né, pelos caminhos obedecendo, né, que é justamente onde o mundo não faz, não realiza essas obras, não obedece aos mandamentos do Eterno. Amém? Então continuando aqui, eu vou ler o versículo 17 para a gente continuar. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, né? Ou seja, a sua palavra, pois ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, né? Voltarei para vós. Dentro em pouco tempo, o mundo, né, não me verá mais, mas vós me vereis, né? Então o mundo não vai ver mais Yeshua, né? Porque não vai ver mais a palavra, né? Mas nós, aqueles que conhecem a palavra, vemos ele, né? Porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou, né, em meu Pai, e que vós estáis em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e a ele obedece, esse é o que me ama, né? E aquele que me ama, né, que me obedece, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, né, não Iscariotes, perguntou-lhe, né, mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Então, Yeshua e Yahusha, Jesus lhe respondeu, se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, né? E o meu Pai amará, e veremos a ele e faremos, né, moradas, né? Então, mais uma vez, né, se alguém ama Jesus, né, obedecerá às palavras, né? Então, o mundo não se manifestará, porque ele não vai se manifestar, porque o mundo não quer o que? Obedecer, né? Então, por isso que Jesus não vai se manifestar ao mundo, né? As nações, o mundo não quer obedecer. Então, quem não me ama, não obedece às minhas palavras, né? E as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Estas coisas vos tenho falado enquanto estou convosco, né? Ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, né? A quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, né? E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, né? A minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, né? E nem tenha medo. Ouvistes o que eu disse, e irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficareis alegres, né? Porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, né? Eu vos digo isso agora, né? Antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, né? Porque o príncipe deste mundo está chegando, né? E ele nada tem em comum comigo. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, né? Levantai-vos e vamos sair daqui, né? Então, mais uma vez, Jesus falou, né? Que ele faz aquilo que o Pai ordenou, né? Então, se nós temos que ser imitadores de Jesus, né? E o próprio Jesus falou que faz aquilo que o Pai ordenou, então nós temos que seguir também os seus caminhos, né? As suas obras, né? Andar em obediência, né? Guardar o Shabat, né? Que Jesus guardou o Shabat, né? Não comia comida impura, né? Ele comia as comidas kosher, né? Conforme a instrução de Deus, né? Levítico 11 e muito mais, né? Fazer a vontade do Pai, né? Ele não seguia as doutrinas religiosas, né? As doutrinas dos anciões, né? Dos fariseus, nem saduceus. Ele seguia apenas a palavra de Deus pura, né? A Torá viva, né? A instrução do Eterno. É isso que Jesus fazia e é isso que nós temos que seguirmos, né? A palavra de Deus que nos dá a vida, irmãos. Então, amém. Louvado seja o Eterno. Em nome de Yeshua, né? A gente é aqui que finaliza, né, a primeira palavra da manhã. E a segunda palavra está em Romanos 8:31. Romanos 8:31, que diz o seguinte, portanto, né, que poderemos dizer diante dessas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, né, nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também a ele todas as coisas, né? Então ele não poupou o próprio filho, ele não poupou, né? Vamos dizer assim também, mais aqui numa área mais negativa, né? Vamos dizer assim, os anjos, né? Que
que pecaram, né? Que pecaram, que transgrediram, né? Que fizeram rebeldia contra a sua palavra, não quiseram seguir a sua vontade, né? Aqueles, os sentinelas, né? Os 200 que caíram e estão presos, né? Conforme o próprio Pedro falou, Pedro falando em suas cartas, né? Então, o próprio Yeshua, né? Tinha que vir também, né? Para pagar pelos nossos pecados, né? Então, ele se deu por nós, né? Ele deu a sua vida por nós, por amor. Então, por isso que o Pai é justo, né? A justiça do Pai é eterna e é boa, né? Não é injusto a, a justiça, o julgamento do Pai, nem o caminho que chega até o Pai, né? É os homens que não querem deixar de ser orgulhosos, né? De ser egoístas, né? E de deixar os seus maus caminhos para andar nos caminhos do Pai, né? Que o próprio Isaías falou, né? Meus pensamentos, né, não são seus pensamentos. O próprio Eterno falou, né? E nem meus caminhos são os seus caminhos, né? Então, e ele deixou bem claro nisso, né? Que o Pai tem um caminho dele, tem um caminho próprio, né? Então, aqueles que desejam, né, estar na presença do Pai, tem que seguir o caminho do Pai, né? Não o caminho que o coração deseja e nem o caminho que a mente, né, vamos dizer assim, a mente ou o mundo, né, diz que é o caminho que se vai ver o Pai, ou que os falsos, né, os falsos líderes religiosos, né, os falsos profetas também dizem, né? A gente tem que ir nas Escrituras, né? Bendito é o homem que confia no Senhor, né? Na palavra do Senhor e que busca, né? E maldito o homem que confia no homem, né? Então vamos confiar na palavra do Senhor, né? Que é o que nós buscamos fazer a cada dia, né? Conhecer mais o Eterno e ler a palavra dele e fazer a vontade, né? E colocar em prática, né? Que é justamente, né? São os justos, né? Os justos são aqueles que ouvem a palavra, né? E colocam em prática, né? Tanto os justos e também como os prudentes, né? Até como o próprio Jesus falou, Yeshua, né? Yeshua falou lá em Mateus 7:24, né? Ele diz aqui, Mateus 7:24, que é justamente que vai ser construída a casa, né? Na rocha, onde ele diz o seguinte aqui, Yeshua falando, né? Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras, né? E as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então, um homem prudente, um homem justo, né? São os que guardam os mandamentos do Eterno, né? Então, o mundo pode até dizer, não existe mais um justo sequer na face da terra, né? Não existe para ele, né? Para o mundo, né? Talvez a gente não seja o justo, né? Mas nós estamos buscando sermos justos, né? Ou seja, estarmos santificados para entrarmos, né, no mundo vindouro, né? Porque sem santidade ninguém verá a Deus, né? Como fala até o próprio Paulo, né? E a gente vê também aqui que tinha um justo, aqui tinha uma família justa, né? Que era justamente o pai, né, de João, que era Isabel e Zacarias, né? Que fala justamente que eles eram justos. Era primeiro Mateus, agora eu não estou lembrado qual era. Qual era o versículo que fala justamente os justos. E foi morar, cadê? Que é justamente eles que iam levar, eu acho que para batizar. Tem meio, agora eu não estou lembrado aqui onde é que foi que eu deixei isso. Os justos. Não sei se foi Marcos, deixa eu ver se foi aqui Marcos 1. Tava na cabeça. Não. Marcos 1, era alguma coisa 1:26. Então é Mateus 1. Em Mateus 1, tudo que aconteceu. Era o de Jesus, não. É o boi. Fica mais fácil. Digo o texto. Não, acho que era o justo, era falando sobre Zacarias, a mãe de Isabel e Zacarias, que eles eram justos, né? Ou seja, eles eram obedientes à palavra de Deus. Era isso que eu queria trazer na palavra aqui falando. Mas, então é isso, falando justamente que ainda existe o justo, né? E que os justos são aqueles que ouvem os mandamentos, né? Então nós temos que continuarmos sendo justos, né? Ouvindo e colocando em prática, né? Os mandamentos de Deus, né? Que é justamente fazer a vontade, né? Os justos fazem a vontade de Deus, né? Diferente dos injustos, né? Que eles não fazem a vontade de Deus. E continuando aqui então, vamos continuar Romanos 8, né? Justamente o 33 que diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos do Senhor, né? De Deus, né? E quem os... Lucas, irmão, É Lucas Lucas? 1:18.
É Lucas Ali 1,18, né? embaixo. Pronto. Eu errei por pouco. Errei por pouco. Bateu na trave. Até na trave. Então, Lucas 1,18 fala justamente isso, né? Do casal justo, né? Lucas 1. Eu pensei que era Mateus. Tá vendo aí? Lucas 1,18 que vai falar justamente isso. Cadê Lucas 1,18, né? Ah, aqui. Não, mas não é isso. Não, mas tá bom. Que diz, cadê? Então Zacarias perguntou ao anjo, né? Como terei certeza disso, né? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. Não. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel e estou diante de Deus e fui enviado para te falar e dar essas boas novas, né? Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que as coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras que eu vos tenho devido, né? Que no devido tempo se cumprirão. Achei. Então Nascimento. então é o Lucas nascimento, é. 1, o 5 ao 25, ó. Vou ler para você não. Vá, lê. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Ah, Zacarias, é. que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isso. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso é isso. Mais uma vez mostrando, né, que os justos, né, são aqueles que obedecem, né, todos os mandamentos. Então o mundo pode até falar que não existe mais um justo sequer, né? Mas aqui a própria Escrituras dá exemplo, né, de sermos pessoas justas e pessoas prudentes, né? Tanto nas palavras de Jesus como nas palavras de todos os profetas que falam, né, diante a palavra de Deus, né? Então continuemos, né, sendo justos. Sabemos que o caminho é estreito, né? O caminho não é largo e mesmo no caminho estreito, ainda assim poucos, né? Poucos acharão a porta, né? Ou seja, porque poucos ainda não querem fazer o mais, né? Não querem fazer a vontade do Eterno, né? Plenamente, né? Eles acham que já estou aqui, já estou ouvindo a palavra de Deus, né? Eles estão andando no engano, né? Sim, tem que fazer um pouco mais para você poder ver a porta, né? Aqueles que estão no caminho estreito, né? Não é fácil, né? Mas também não é impossível, né? Diante de Deus nada é impossível, né? Impossível pode ser até para o homem, né? Para os olhos humanos, né? Para os olhos carnais, né? Mas para o olhar, né? O olhar espiritual do Eterno, né? É possível sim, né? Basta a gente fazer a nossa parte, né? A gente vai lá, andar em obediência, né? E aquilo que a gente não conseguir, né? Mas o Eterno conhece nossos corações, ele vai saber, né? Que vai ter o Messias para cumprir tudo aquilo que a gente não conseguiu cumprir, né? Mas por nós termos o advogado, né? Não é necessário que a gente use o advogado toda hora, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Perseverar em buscar, em obedecer ao Pai. É isso que nós temos que fazer. Amém? Então, continuando aqui, Romanos 8:34, que diz, né? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Ou seja, dos mandamentos de Cristo, quem será que vai nos separar? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada. E como está escrito, né? Por amor de ti, somos entregues, né? À morte, né? Por obediência à palavra do Eterno, por obediência, né? Por servir ao Eterno, por servir, né? Por amor, somos entregues à morte, né? Todos os dias. Fomos considerados, né? Como ovelhas, né? Para o matador, né? Então, a gente, por amor ao Eterno, né, nós entregamos à morte os nossos desejos, né, nossa vontade para fazer a vontade do Eterno todos os dias, né? E fomos considerados como as ovelhas, né, para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, né, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, e nem poderes, né? Nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, né? Ou seja, das palavras de Deus que está, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, né?
Então, que a gente continue, né, andando conforme a instrução do Eterno, né? E que nenhuma tribulação, né, possa nos separar de sermos filhos obedientes do Pai. Amém? Filhos verdadeiros, né? E não filhos bastardos, né? Porque os filhos bastardos, né, vai ser rejeitado, né, diante do Pai. Amém? Então, louvado seja o Eterno, né? Em nome de Yeshua HaMashiach. E que toda honra e toda glória seja dada ao Pai, né? E que Ele cresça cada vez mais, né? E eu diminua, né? Para a honra e glória do seu nome. E que a gente passe, né? A andar sempre na obediência, né, do Pai, né? Andando conforme a verdade, né? Conforme a palavra de Deus. Não conforme o mundo, né? Que o mundo não pode receber a paz que o Yeshua veio nos trazer. Mas nós estamos aqui recebendo a paz diariamente, né? Para ter a paz com o Eterno. E pela honra e glória, né, e pela misericórdia também do Eterno, né, e bondade, né, que ele nos concedeu, né, ele nos deu esse privilégio de estarmos aqui reunidos ouvindo, né, ouvindo e buscando fazer a vontade do Eterno para todo sempre. Amém, irmãos. Então, shalom, shalom a todos, né, tenham um excelente dia na presença do Eterno, né, e também na paz, né, através do seu Filho Yeshua HaMashiach, irmãos. Amém. Amém. Shalom, irmãos. Amém. Amém. Vou fazer uma leitura rápida aqui de um texto, tá? A avestruz bate as robustas asas alegremente, mas como explicar o lindo adorno das plumagens da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e simplesmente deixa que a areia a aqueça devidamente, despreocupada que uma pisada poderá esmagá-la, que algum animal selvagem poderá danificá-lo. Ela trata seus filhotes com dureza e atroz, né? Como se lhe pertencesse. Não se arrepende se todo o seu trabalho realizado se perder. Isso porque Yahweh não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Entretanto, quando ela se levanta para correr, zomba da velocidade do cavalo com seu vaqueiro. Porventura, deste pode o cavalo ou reviver a força do seu pescoço? Foste tu que ele escava no vale ele escava no vale e tem prazer em demonstrar sua força. Sai alteiro para enfrentar os guerreiros. Ele ri do medo e nada teme. Não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejante. Enfurecido, o cheiro de coragem galopa pela terra, e ansioso não consegue guardar o sinal da trombeta. Assim que escuta o toque da trombeta, ele relincha. Ouve-se então, eita! De longe sente o cheiro de guerra. Percebe os gritos dos capitães e o alvoroço das tropas. Por causa da tua inteligência, que o falcão e os demais gaviões alcançam voo e estendem as asas rumo ao sul. E por tua ordem, as águias se levantam e nas grandes alturas constrói ninho. Mora nos penhascos, ali tem sua pousada. E no topo das escarpas, rochas
faz a sua fortaleza. Dali parte em busca de alimento, e de longe os seus olhos avistam e seguem a sua presa. Seus filhotes se alimentam de sangue, e onde há mortos, ali ela se apresenta. E Yahweh disse a Jó: porventura, aquele que contende com El Shaddai, o Todo-Poderoso, terá argumento para contestá-lo? Que responda, pois, Deus aquele que o censura. Eis então que Jó abre a boca para responder a Yahweh: sou pecador, como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar as palavras más. Falei uma vez, mas não repeti, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Então, no meio do redondinho, né, o Senhor dirigiu a palavra a Jó, né? Prepara-te, como ser humano que és. Eu te indagarei e tu me responderás. Tu me submeterás a juízo. Haverá de condenar-me para te justificar? Tens um braço tão forte quanto o Elohim, e a tua voz pode trovejar com ele? Assim, se for assim, então afeia-te de excelência e dignidade, enfeia-te, né? De excelência e dignidade. Veste a ti de glória e esplendor. Derrama, pois, a fúria da tua ira, atenta para todo o arrogante e abate-o. Olha para todo o presunçoso e humilha-o. Pisa com os pés os ímpios e os malvados, onde quer que se refugiem. Enterra-os todos juntos no pó, amarra-os na prisão dos mortos. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar vitória. Atenta, pois, para Behemoth, né? Este hipopótamo estranho que eu criei, da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta da relva como boi. A sua força está nos seus lombos. Eita, rapidinho. A sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do ventre. Ele enrijece a cauda como um cedro, e a gira e os nervos da sua coxa são entrelaçados. Os seus ossos são como canos de bronze, e as suas pernas como pilares de ferro. Ele é uma obra-prima entre os feitos de Yahweh, do Elohim. Contudo, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Ele repousa debaixo dos lotos, dos esconderijos, dos juncos e no pântano. E os lotos cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Quando o rio se enfurece e transborda, ele não teme. Sente-se plenamente seguro, ainda que o Jordão chegue às suas bordas. Poderá alguém
capturá-lo quando estiver olhando ou ferir-lhe o nariz por meio de armadilhas, né? Você vê o seguinte, aqui o Eterno está falando com Jó, né? Que Jó estava dizendo o seguinte, quem conhece a história, o texto, né? Você vai ver, eu li aqui o 39 e o 40, né? Continuando, né? Essa discussão é interessante, né? Porque ela vai se desenrolando. Normalmente a gente sempre quer uma resposta rápida das coisas, né? E o Eterno, você vê o Eterno falando, os israelitas falando, você vê que o Paulo, ele começa no capítulo 1, raciocínio, e vai terminar lá no 10, né? E ele passa por vários assuntos, né? 2 minutinhos, eu já volto, tá? 2 minutos. Amém. Desculpa. Novamente, né? Então você vê que a história, o contexto de Jó é que ele é um homem bem sucedido, né? É um homem que ele ali, sendo temente ao Eterno, obedecendo os mandamentos, ensinando as pessoas a obedecer os mandamentos, ele é um homem bem sucedido na vida, né? Ele tem terras, animais, tem filhos, tem servos, servas, tem a esposa. Então ele era uma pessoa, assim como a gente hoje pode dizer, bem sucedido em todos os aspectos, né, da vida dele, ok? Animais, né? Tinha muitos animais, né, de vários tipos de animais. Então, ao passar o diabo pelo mundo, né, não pôde tocar nele. Mas aí, quando ele chegou lá no Eterno, né, e aí o Eterno disse, tu viste meu servo Jó, né? Aí o diabo disse, também tudo que tu dá a ele, todo mundo é fiel a ti, assim. Aí o Eterno vai e diz ao diabo, né, ao adversário, então vai, toca nele. Agora tu não tira a vida dele não, porque a vida dele pertence a mim, né? E aí o diabo vai, né, com autoridade, né? Porque a autoridade não é do diabo, e sim do Eterno, né? E vai e tira tudo da vida de Jó, né? Só deixa Jó e a esposa, né? Porque o interessante é que no contexto você vê que Jó, ele diz, não tira a vida de Jó. Aí ele tira os filhos, os animais, os servos, as servas, a terra, tira tudo. A saúde, né? Chega a tirar a saúde de Jó, né? E aí não tira a esposa, porque a esposa é uma com o Jó, né? Então, ele não pode tocar na vida dele nem da esposa, mas os filhos o adversário tocou, né? A casa caiu e matou os filhos dele. Quem conhece a história? Então, o que acontece? Aí, Jó, entenda, Jó era uma pessoa bem-sucedida porque obedecia a Deus, ele era um exemplo de obediência, ok? E ele ensinava as pessoas a obedecer, né? Aquele que guarda e ensina a guardar o menor dos mandamentos é o maior no reino do céu, né? A palavra de Yeshua, Mateus 5, ok? Então você vê o seguinte, que Jó, todo mundo olhava para Jó e dizia, poxa, o Eterno, para nos derramar bênção nas nossas vidas, tem que fazer o que Jó faz. Do nada, Jó perde família, filhos, carro e perde tudo na vida dele, né? Ali, carro que eu estou falando é no sentido figurado, mansões, casa com piscina, carro, comparando conosco hoje, né? Porque sucesso é ter tudo isso hoje na nossa cabeça, né? No mundo de hoje. Então, as pessoas começam a olhar e dizem o quê? Pelos próprios ensinamentos de Jó. Tu tá passando por isso, Jó, porque tu pecaste contra Deus, né? Tu é o arauto da justiça. Chega, vai ter gente ali que vai lavar a alma, né? Graças ao Eterno, esse cara se deu mal, né?
porque ele ficava botando o dedo na cara de todo mundo, dizendo, tu é pecador, tu tá errado, tu isso, tu tem que melhorar aquilo, né? Quantas pessoas aí se aliviaram de ver Jó passando por essa situação, né? Aí pensaram logo o quê? Ó, tudo que tu ensinava, tu pecasse contra Deus. Isso aí é pecado, né? Tu falava tanto da gente, tu apontava tanto o dedo pra gente, olha aí a tua vida agora, né? Porque todos os ensinamentos você vai ver que o Eterno persegue o mal, o Eterno destrói, os gafanhotos vêm, comem a produção. Então, pecou contra o Eterno, tem esse castigo, né? E aí, não vou entrar no mérito do porquê, porque eu já falei muitas vezes o porquê disso acontecer com Jó. Só vou dar um resumo rápido, né? Você vê que Jó, lá no início, ele intercede muito pelos filhos, pelos amigos, pelas pessoas ao redor dele, né? Ele intercede demais. E aí o que acontece? O Eterno, para ter misericórdia de outras pessoas que Jó estava intercedendo, que Jó oferecia sacrifício, você vai ver que lá tem um detalhe que ele fala, ó, eu vou oferecer o sacrifício que possa ser que os meus filhos tenham sequer pensado em pensamento, pecado em pensamento. Não é pecado no literal não, é em pensamento, né? Você vai ver que quem instruiu desse jeito? Yeshua. Uma coisa interessante em Jó é que Jó é chamado, o livro de Jó é odiado, tá? O nome de Jó é odiado em hebraico, o significado, odiado, certo? Aí tem um odiado da época lá de Abraão, né? Que Jó viveu mais ou menos ali no período de Abraão, tá? Aí você também vai ver que existe um odiado que ele diz que pensar em algo errado é pecado, né? O odiado da nossa geração, de todas as gerações, que é Yeshua HaMashiach, né? Todos ficaram muito felizes porque ele sofreu, ficaram muito felizes porque ele estava na cruz padecendo, né? É só ver lá a história e você vai ver que os líderes religiosos da época de Yeshua ficaram felizes, os romanos ficaram felizes, ou seja, muita gente ficou feliz porque viu o justo passando por uma tribulação grande. E se você for ver o justo, que é o odiado, né, Jesus Cristo e Yeshua, ele carregou as nossas enfermidades. Ele não estava carregando a dele, não. Ele era justo. Ele não merecia passar por aquilo, mas ele passou por tudo aquilo porque orou por cada um de nós. Lá em João, eu acho que é João 18, se eu não me engano, ele faz a oração, né, que ele diz assim, Pai, eu não oro pelas pessoas do mundo, eu oro por todos aqueles do mundo que tu me deste. Então, Yeshua ali não ora por todos, ele não veio por todos do mundo, não. Ele veio por todos daquele do mundo que se arrependeram, parou de pecar e o Eterno entregou na mão dele. Todos que foram entregues na mão dele, nenhum se aparta. Agora, aqueles que não foram entregues, todos eles vão se apartar. João diz uma coisa interessante, João diz assim, ó, eles nunca foram do nosso meio, porque se eles fossem do nosso meio, eles estariam aqui conosco, né? Ou seja, pessoas passam, escutam a verdade, rejeita ela e vai embora. Pedro diz assim, era melhor que nunca tivesse conhecido a verdade, né? Porque agora se encontra numa situação pior do que antes, né? A esses não tem mais condições de redenção, porque eles rejeitaram ao próprio Elohim, tendo consciência que é o verdadeiro Deus. Então não tem volta mais, né? E Yeshua, assim como Jó, ele disse, né? Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Ou seja, no literal, adulterar era cometer o ato. Na época de Moisés era cometer o ato. Às vezes a pessoa tinha um pensamento pecaminoso, mas não cometia o ato. Ele adulterou? Não. Então a lei de Moisés se preocupava com o físico, ok? Mas assim como o odiado Jó, Yeshua também pensa, ele raciocina em quê? Em pensamento. Ele diz, possa ser que sequer o meu filho tenha pecado em pensamento. E Yeshua diz, ó,
o que vocês ouviram? Não adulterarás. Porém, eu vos digo, aquele que olhar para a mulher do seu próximo e desejar no coração, ou seja, se quer pensar nela, já é adúltero. Aquele que vocês ouviram o que está escrito, não assassinarás. Porém, eu vos digo, aquele que olhar para o seu irmão e odiar, já é assassino. Então você vê que assim como Jó, o odiado Yeshua pelo mundo, né? O odiado pelo mundo, ele se preocupa dos pecados em pensamento, não só os físicos. Tem os pecados espirituais, né? Que vêm na mente, e tem os pecados físicos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Voltando a Jó, né? Só fazendo uma comparação de Jó com Yeshua, né? Então, você vê que Jó, ele estava ali numa situação em que Jó, ele era uma pessoa que servia ao Eterno e ensinava. E do nada, alguma coisa aconteceu ali. Vamos olhar com os olhos humanos, tá? Aqui a gente está vendo a palavra de Deus, a gente vê a visão do Eterno, vê a visão do adversário, que é Satã, e vê a visão de Jó, e vê a visão dos amigos de Jó. Vamos dar uma olhada só com a visão humana. A gente não ia saber que Deus tinha conversado com Satanás, Satanás com Deus, que os amigos de Jó estavam certo ou errado, nem sabia que se Jó estava certo ou errado, tá? Aparentemente, aquele homem que era justo e próspero, do nada passou a ser um homem amaldiçoado de uma forma que nem o pior inimigo você desejaria, né? Para você ter uma ideia, ele perdeu tudo e ainda a saúde. Muitas pessoas aí estão perdendo a saúde por causa dos seus pecados e dos seus erros diante do Eterno e do erro de não buscar saber qual é a verdadeira vontade de Deus na sua vida. Muitos estão pagando por causa deste pecado, não buscar a vontade de Deus na sua vida. E aí existem consequências, né, para quem desobedece à vontade de Deus na vida dele. Deus traçou um plano na vida de uma determinada pessoa, na minha, na sua, em qualquer um, e aí você, ocupado demais com as coisas do mundo, não parou um segundo para ouvir o que o Eterno tem a dizer na tua vida. E aí você vê, né, que muitos estão pagando com a própria saúde, com o financeiro, com a família, porque não ouviram. Mas o fim chegou para essas pessoas? Não. É só elas se redimir diante do Eterno. De que importa a saúde física se a pessoa vai para o Sheol? Então, é primeiro procurar a saúde espiritual. Estar bem diante do Eterno. Seja vivo ou morto, nós sabemos que quando venhamos a morrer fisicamente, estaremos na graça de Deus. Que aqui o tempo é curto, mas lá é eternidade. É para todo o sempre. Então, o que é alguns segundos, né, aqui na face da terra? Muito pouco, né? Então, a gente tem que focar na nossa saúde espiritual. E aí, se o Eterno tiver misericórdia, vem a saúde física, né? Vem primeiro a saúde espiritual, estando de bem com o Eterno, e depois a saúde física. Glória ao Eterno por isso. Mas tem outras pessoas que estão passando por doenças porque estão intercedendo por pessoas que muitas vezes não estão ouvindo o que o Deus está falando para ela. E aí são os Jós. Há vários Jós na face da terra, muitos. E glorificado seja o Eterno em nome de Yeshua, porque existem Jós ainda. Pessoas que estão bem com o Eterno, estão com saúde, não são ricos,
mas estão muito bem espiritualmente. Não precisa arrumar problema com ninguém, mas ainda assim, por amor, por arravar, aquele amor de não esperar nada em troca. Não espera nada em troca. A pessoa até acredita que vai haver o bem dali, vai surgir o bem daquele poço. Mas não espera que surja. Ainda assim, existem pessoas que vão lá e intercedem. Pai, tem misericórdia de fulano, Pai. Fulano não sabe o que faz, Pai. Pai, tu sabe que eu era igualzinho a ele, Pai, ou a ela. Tu sabes que eu fazia as mesmas obras, Pai. Pecado é pecado, Pai. O preço do pecado é a morte. E tu fosse tão misericordioso comigo, Pai. Tu trouxesse outro odiado sobre a face da terra antes de mim. E ele veio, orou por mim, sofreu, Pai. E hoje eu estou aqui diante de ti, intercedendo pelo meu próximo. Aquele que tu amas, Pai. Aquele que está dormindo, aquele que não está parando para ouvir a tua voz, Pai. Assim como tu trouxesse ele ao mundo e ele intercedeu por mim, Pai. E eu, por ser discípulo dele, imitador, estou eu aqui, Pai, diante de ti. Tende compaixão e misericórdia desta pessoa, Pai. Olha por ela, Pai. Ajuda, Pai. Traz a cura espiritual, traz a paz, traz a shalom, Pai. Dentro do peito dela, Pai. Onde há aquele vazio, que ela quer preencher com tudo, Pai, menos contigo. Ela quer preencher com sucesso, com dinheiro, com imóveis, às vezes com a própria família. Coloca a esposa, os filhos, o pai, a mãe, a avó, acima de ti, para preencher um vazio que ela tem dentro. E ela não consegue ver que esse vazio é falta de ti, Pai. Ajuda, Pai. Tende compaixão. Mostra, Pai, a esta pessoa, Pai. Mostra a esta pessoa, Pai, que quando ela colocar a ti no centro do peito dela, do coração dela, do mais íntimo do ser dela, colocando a Torá na mente e no coração, Pai, tudo mais no reino vai ser restaurado na vida dela. E aí sim, vai saber o que é viver plenamente, o que é ser feliz de verdade, Pai. E não só, Pai, esse tempo que nós temos tão curto para entendermos essas coisas, Pai, mas pela eternidade diante de ti. Nos ajuda, Pai, não porque sou eu que estou pedindo, mas porque o odiado de todos os tempos, Pai, te pediu. Ele, Pai, que carregou todas as doenças, pecados, pragas, ele carregou mais do que enfermidades, Pai. Ele carregou a consequência de quem te desobedece, Pai. E só tu sabes o quanto é maldito aquele que carrega, Pai, a tua ira sobre si, Pai. E é esse o papel do Jó. São muitos Jó sobre a face da terra. Muitos. Glorificado seja o Eterno. Comparado com o resto dos seres humanos, é insignificante o número de Jó sobre a face da terra. É algo que parece que nem existe. É tão pouco que parece que nem existe. Mas esse pouco é tão poderoso, é tão extraordinário o resultado desse pouco sobre a face da terra, que parece que é tudo. Nós vemos na história de Ló, as duas filhas, a esposa, 4 pessoas, não tinha 5. Se tivesse 10 justos, o Eterno não tinha destruído Sodoma e Gomorra. E olha que Ló não era um exemplo de justiça como Abraão.
mas conhecia a Torá e aplicava ela nele e nas filhas e na casa dele. E você vê que a esposa dele não era perfeita. Você vê que as filhas não eram perfeitas. Você vê que o próprio Ló não era perfeito. Mas ainda assim, aquilo que ele aprendeu com Abraão, que ele praticava, foi o suficiente para o Eterno não destruir a cidade antes de os dar livramento. Aí o Eterno deu livramento. Eles foram para o céu? Não quer dizer isso. O Eterno deu livramento. Já é uma grande coisa. Olha, tu tem 8 segundos de vida, tu ia morrer com 3 segundos. O Eterno foi lá e deu livramento. Ele te deu a oportunidade de continuar e melhorar. Então melhora. Agora tem muitos que, como Jó ou Ló, a esposa e as filhas, recebem o livramento, têm a oportunidade e vão lá e faz pior. Percebe que Ló, a esposa e as filhas, eles tiveram um livramento lá de Sodoma, mas eles levaram um pouquinho de Sodoma dentro deles. Por quê? A obra da esposa, logo de cara, é Sodoma. Ela olhou para trás. O que ia perder? O quê? As joias, o dinheiro, as filhas, os netos, os genros. Ou seja, a coisa material. Ela olhou para trás e já ficou. Depois as filhas começaram a fazer, incesto com o próprio pai. O pai se embebedando e não tomando conta das filhas como deveria. Porque se ele tivesse lúcido, ele não teria deixado as filhas fazer o que fez. Então você entende que o Eterno deu oportunidade, mas ele deixou o que ele viu em Sodoma tomar conta dele. E aí? Foi salvo? Não sei. É com ele e o Eterno. Mas eu vejo um pouquinho de Sodoma neles. Mesmo depois de ter o livramento. Então, se o Eterno nos der o livramento no dia de hoje, amanhã, se nós acordarmos amanhã, vivo e respirando, então se agarre nessa oportunidade. Com todas as forças e seja uma pessoa melhor amanhã do que você foi hoje. Agora, não é uma pessoa melhor do jeito que Sodoma e Gomorra, que é o mundo de hoje, diz que é uma pessoa melhor, não. É do jeito que aquele que tem o poder para destruir tanto a carne quanto a alma, diz que é ter boas obras. Então se agarre nisso, porque ele é o poderoso. Ele é que faz a diferença. Ele é quem preenche o vazio que está no peito de muitas pessoas por aí, e eles estão tentando substituir com sexo, com drogas, com bebida, com dinheiro, com poder. É ele que preenche esse vazio. Amém. Vamos voltar aqui à história. Me desculpe que eu saí um pouco do contexto, Está dentro do contexto, mas não daquilo que eu estava pretendendo falar. Então você vê que Jó é um homem que ele aparentemente serviu ao Eterno, tinha tudo, era próspero, mas do nada algo aconteceu que ele passou a ser pior do que um maldito, Foi amaldiçoado grandemente na vida dele, E aí todo mundo começa a apontar o dedo e vão dizer o quê? Aquilo que ele ensinou, Olha, tu pecasse contra o Deus de Israel. E aí começa toda a narrativa. Olha, tu tem que se arrepender, Jó. Tu tem que parar de falar, que Deus está errado. Porque Jó dizia o seguinte: quando a gente peca, a gente erra, a gente vai ler nas Escrituras. Levítico 11. A gente vai lá ler Levítico 11 e Deus diz, não coma isso, que isso não é alimento para ti. Se você ficar doente e tiver uma alergia porque comeu camarão, de quem é a culpa? De Deus? Não. Ele avisou que não era para comer camarão. Qual é o pecado? Você não procurou saber que não poderia comer camarão. E pecou comendo camarão. São pelo menos 2 pecados aí. Um de não buscar, ignorar a vontade de Deus na tua vida, e o outro de comer o camarão. Ou seja, o povo padece por falta de conhecimento.
Então, Jó, ele começa aparentemente ali a demonstrar frutos de pecado, só que ele não pecou. E aí começa a narrativa, né? Os amigos dele, também conhecedores da Torá, dizem: Jó, não tem como ninguém passar por isso sem ter pecado, Jó. Tu quer dizer o quê? Que o Deus de Israel é justo? É injusto? Tu quer dizer que o Deus de Israel não pune aqueles que pecam contra ele, os maus? É isso que tu quer dizer, Jó? Tu tá querendo dizer que o Deus de Israel é quem tá errado, Jó. E aí Jó dizendo: ó, não tô dizendo que o Deus de Israel, né, está errado. Eu tô dizendo que eu não pequei. Naquilo que eu conheço, eu não pequei contra o Eterno. Agora vamos fazer o seguinte: que o Deus de Israel venha e faça, né, justiça entre mim e ele. Que ele venha logo, né? Porque eu não aguento mais suportar 10 anos coçando a pele com um caco de telha. 10 anos. É algo assim inimaginável. Fora tudo que você perdeu. Os filhos, os animais, a esposa, o prestígio, a honra diante daqueles que admiravam, né, a presença do Eterno na tua vida. Ou seja, você era o exemplo para outras pessoas obedecer o Eterno, agora tu é o exemplo do oposto. As pessoas passar e dizer assim: olha, tu é doido, eu não faço igual aquele cara não. Olha o que Deus fez com ele, né? Não vou obedecer o Deus de Israel de jeito nenhum. Eu vou guardar mandamento nada. Esse cara vivia pregando que era para guardar mandamento. Olha a vida dele como tá. Olha que maldição. E aí você vê Yeshua novamente, né? Um homem que obedecia em tudo a Deus, não pecou contra o Eterno e morreu e sofreu do jeito que ele sofreu, né? Aos olhos carnais, o que é que eles vão pensar? Né? Ele é um derrotado. Obedecer a Deus não é assim que Deus quer que você obedeça a ele, né? Mas, no entanto, você vai ver espiritualmente, né? Ele carregou as enfermidades, ele intercedeu por todos e carregou e ficou doente no lugar de cada um aqui, ficou mal no lugar de cada um aqui, né? Passou por toda a provação de cada um aqui, e aquilo que aconteceu é por conta disso, né? E aqui a gente vê a narrativa que Jó, sempre defendendo a tese dele de não ter pecado contra o Eterno, dele não ter pecado, ele não dizia que não merecia aquilo. Ele disse que não havia pecado e que o Eterno viesse logo e desse logo a sentença dele, que ele não suportava mais aquilo. E os amigos: Jó, não chama o Eterno não, porque se tu estiver diante do Eterno, tu não sabe. Será que tu pode fazer isso? Será que tu pode fazer aquilo, Jó? Será que tu tem isso, Jó? Né? E aí Jó, firme e confiante na promessa que o Eterno fez a Abraão, Isaque e Jacó. Emunar é ter a certeza absoluta de que o Eterno vai cumprir as promessas que ele disse que iria cumprir a todos aqueles que obedecem os mandamentos. Lembra de Yeshua? Se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês teriam obras de Abraão. Gênesis 26:5 fala: Abraão obedeceu os meus mandamentos, estatutos, juízo, ordenança. Né? Abraão sabia a diferença do puro e do impuro. Abraão sabia a diferença do calendário. Abraão sabia muita coisa antes de Moisés. Abraão conhecia mais do que Moisés. Né? Moisés precisou, o anjo da presença estar ali diante dele contando aquelas histórias. Abraão conhecia as histórias. Abraão não passou 270 anos no Egito, não. Quem passou foi Israel por ser desobediente. Abraão foi para o Egito e saiu. Ele não se perdeu como Israel, não. Eu não estou falando de Jacó, que virou Israel. Eu estou falando do povo, a nação, né? Então, essa é a questão. E aqui, esse texto que eu li agora é justamente o Eterno chegando, né? Depois que os amigos aconselharam muito ele se arrepender e pedir perdão pelo pecado. E você vê Abraão até dizendo: olha, se eu souber qual é o pecado, eu até peço perdão. É até bom, porque eu aprendo mais um mandamento.
Se eu estou errando tão grave, esse mandamento deve ser muito importante. Mas naquilo que eu conheço da Torá, do Eterno, eu não pequei contra o Eterno. E que o Eterno venha e faça justiça, né? Traga a sentença. 10 anos, ele já não estava suportando mais. E aí, aqui chegou o Eterno. E aí o Eterno começa a falar de todas as coisas extraordinárias que ele criou, né? E aí fala Jó praticamente, Jó, me explica isso aqui. Tu consegue dizer por que a ave faz isso, porque esse aqui faz isso, esse animal faz aquilo? Olha o hipopótamo, vê que coisa extraordinária. O poder dele está aqui, 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 aqui. Por quê? Porque foi eu que fiz. Faz algo semelhante, Jó. Tu pode fazer isso, Jó? Né? Tipo dizendo, como é que tu tem tanta certeza, Jó, que tu não pecaste? Tu pode chegar para mim e me ensinar alguma coisa, Jó? Olha o que eu sei, olha o que eu faço, né? Então foi o seguinte, Jó, te reveste aí de resplendor, honra, glória, né? E vai e julga os ímpios, coloca eles no pó da terra de novo, faz tudo isso. Tu não é um Deus? Faz isso, né? E aí Jó, mais tarde, você vai ver no contexto, ele disse que não tem poder para isso. Tanto é que ele diz assim, tu estás falando, a única coisa que eu posso fazer é me calar. E aí ele se cala, e o Eterno continua mostrando a ele tudo o que fez, né? Então você vê que Jó, ele não consegue compreender o porquê daquilo está acontecendo, mas ele tem emunar, fé. Paulo diz, seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas devemos desprezar a lei? Não, porque ela é boa e santa. E sem santidade ninguém verá o Eterno. Jó tinha certeza que tudo aquilo que ele aprendeu com os antepassados dele, que o Eterno diz que é para cumprir, ele cumpria e não pecava em nada. E aí o Eterno foi, conversou com ele, falou, e depois restituiu tudo a Jó. Jó nem entendeu o porquê, né? Jó não conseguiu compreender naquele sentido ali o porquê, mas ele agradeceu o Eterno e teve tudo em dobro. Para aqueles que ficavam apontando, dizendo, tu estás pecando contra o Eterno, né? Ou seja, se Jó era próspero, ele foi próspero 2 vezes, porque ele tinha emunar. Ele sabia, olha, isso aqui é o que o Eterno quer na minha vida e na vida das pessoas e que eu ensino. Então é isso daqui que eu vou fazer, né? E ele ia até as últimas consequências. E o Eterno foi lá e mostrou todo o poder dele, do mesmo jeito lá, né? Semelhante aos amigos, né? Só que os amigos não via se Jó estava pecando ou não. O Eterno sabia. E o Eterno demonstrou todo o poder. Tem uma parte que ele diz assim, tu pode mexer as Pleiades, Jó, de lugar? Eu posso. Tu pode mexer Mazarote? Quem é que sabe quem é Mazarote? Tá? Mazarote é a estrela polar, ok? A estrela polar. Porque quando você mexe a estrela polar do lugar, ela é o centro de todas as constelações. Quando você mexe Mazarote, né, que é a estrela polar do norte, você mexe todo o céu. Todo o céu, os tempos mudam, né? Isso é interessante. O que o Eterno queria dizer a Jó, e Jó entendeu quando ele falou, é que ele diz assim, eu consigo mexer os tempos, Jó. Eu tenho um poder para modificar os tempos. Tu tem poder para isso, Jó? Né? Então é nisso que ele está falando. E Jó, na humildade dele, né, sempre conversando com o Eterno, não de jeito nenhum. Eu só quero que o Senhor decida na minha vida, que eu não aguento mais, né? Se eu sou culpado, se eu não sou. E termina que a conversa lá, né, são vários capítulos, né? O Eterno vê que Jó não tem culpa e devolve tudo a ele. É muito interessante. A emunar de Jó, né? É a certeza que aquilo é a vontade de Deus. E Yeshua diz, mais bem-aventurado são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eles até passam pelo que Jó passou, mas tudo é recompensado
ainda em vida. O próprio Yeshua diz: aquele que deixar o pai e a mãe, os filhos, irmãos, receberão, né, muito mais. Pai, mãe, filho, tudo. E tribulações. Ele ainda coloca no final tribulações. E é o que aconteceu na vida de Jó, né? Meu pai e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Elohim, ou do meu pai, do meu Deus, né? Então você vê também o tempo todo Yeshua falando em fazer a vontade do pai. E quem faz a vontade do pai passa por tribulações, mas a recompensa é certa, assim como Jó. Pode até aparentar que não haverá recompensa. Pode até aparentar você no madeiro e todos dizendo, ele está no madeiro, é maldito. Por quê? Porque está pregando obedecer a Deus. Mas no final das contas, né, terão grandes autoridades diante do Eterno. Lá em Apocalipse fala que os santos, aqueles que morreram pelo testemunho da palavra de Deus e o nome de Jesus, serão degolados, e eles serão colocados em tronos e julgarão aqueles que os degolaram. Olha que interessante. É bem semelhante a Apocalipse 14, 12, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, os santos. Ou seja, os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dão o testemunho de Jesus e serão perseguidos por isso. Os perseguidos não vai ser quem dá o nome de Jesus, não. E os perseguidos não vai ser quem guarda mandamento, não. Tem que ter os dois. É a união dos dois. Obedecer a Deus e dizer que Yeshua é o Mashiach. Esses serão os perseguidos da grande tribulação. Tá? Que o Eterno guarde, nos ajude, nos instrua a sermos fortes, semelhantes ao Jó da história, né? Sejamos imitadores do Jó da humanidade, né? Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom, irmãos. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, e orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí.
Amém. E abençoa as crianças, Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.